A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus, amém? Meus irmãos, hoje nós estamos no nosso quarto áudio, o nosso quarto estudo, sobre o tema chamando a atenção do mestre. Hoje nós vamos falar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas antes que eu fale dela, eu quero dizer uma coisa para você. Temos que chamar a atenção do mestre por quê? Eu vou ilustrar uma pequena historinha que Deus me deu agora. Imagina duas crianças, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A do lado direito, ela de repente começa a pegar alguns gravetos, enfincar no chão e parece que ela está montando uma estrutura. É curioso. A criança do lado esquerdo começa a cruzar os braços e fazer bico. E não quer falar com ninguém. Mas a criança do lado direito começa a aumentar a sua estrutura. E começa a ganhar forma. Começa a ganhar jeito. Mas a criança do lado esquerdo começa a chorar. Começa a gritar e chorar, chorar, chorar sem parar. E de repente a criança do lado direito, ela termina a sua estrutura. Fica contente e brinca com seu brinquedo. A criança do lado esquerdo começa a pedir que quer uma estrutura daquela. O tempo não era o mesmo para ambas as pessoas? As duas não poderiam juntar gravetos e fazer o seu brinquedo? É que há pessoas que só sabem reclamar, enquanto outras não param para reclamar. Ela continua a construir alguma coisa. Eu quero trazer essa reflexão a você para que você entenda que você tem que parar de reclamar. Por quê, pastor? Porque é assim. Dá uma olhadinha para você agora, você que está indo para o trabalho. Você está vestido? Está perfumado? Ah, você está indo para o trabalho? Então, opa, peraí, tá legal. Você que acordou agora, você já tem um café da manhã, está preparado? Opa, muito bom isso aí. Ainda que você esteja em problema, você tem família? Ah, não, peraí, quer dizer que seu marido quer ir embora de casa, mas peraí, você tem marido? Filhos? Para de reclamar. Você veio ao mundo sem nada, já conquistou até muita coisa. Está na hora de você agora lutar para segurar isso. Fecha a boca e trabalha, luta. Porque eu trouxe uma mensagem para você em Lucas 19, do 1 ao 5, a história de Zaqueu. Ele era um homem que é parecido como você, cheio de pecados. Perante os grandes da sociedade, ele era pequeno de estatura. Mas para ver Jesus, ele fez o possível e o impossível. Eu contei a história de Bartimeu, que não enxergava, mas os seus ouvidos funcionavam. Ouviu falar de Jesus. A sua boca funcionava. Ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ontem eu trouxe uma mensagem para você de um homem que todo sujo, que ele se sentia em pecados, achando que não era digno de que Deus entrasse na sua casa, ele aceitava apenas uma palavra. Jesus falou que aquilo é fé. E ficou maravilhado com a história dele. Mas a história que nós vamos ler hoje é de uma mulher que tinha dinheiro, mas gastou tudo por causa da sua enfermidade. Foi nos melhores médicos, mas não conseguiu nada. Nós vamos ler o texto dela em Marcos capítulo 5, Novo Testamento. Depois do Evangelho de Mateus, você encontra Marcos. Marcos tem 16 capítulos, ele é pequenininho. Se você não prestar atenção, você sai de Mateus para Lucas. De tão pequena que é, rapidinho passa para outro evangelho. Bom, Marcos capítulo 5, do 25 ao 34, eu quero ler. Do 25 ao 34 diz assim, olha só. E certa mulher, eu já vou explanando cada versículo, tá bom? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos, ela estava jorrando sangue há 12 anos. Não falei 12 dias nem 12 meses. São 12 anos aquele vazamento de sangue sobre ela. Ela não aguentava mais. Imagina, essa mulher talvez era anêmica, era branca demais, sofria. Agora repara o verso 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela gastou todo o seu dinheiro. Ela fez de tudo, mas só foi a pior. Verso 25 diz assim, ouvindo falar de Jesus, o quê? Ouvindo falar de quem? De Jesus. Lembra que a fé vem pelo ouvir? Quanto mais a gente ouve falar de Jesus,
aumenta a nossa fé. O cafezinho com Jesus só fala dele. Amém? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em seus vestidos. Aí você podia perguntar, mas espera aí, ela precisava da cura, por que tocou nos vestidos dele? Verso 28 vai te responder. Porque ela dizia para si mesma, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Ela ouviu falar tanto das curas que ele fazia, das vidas que ele transformava, porque talvez ela ouviu falar que ele mudou a vida de Zaqueu. Talvez ela ouviu falar que ele curou o cego Bartimeu. Talvez ela ouviu falar do centurião, que o seu servo foi curado. Então ela pensou, se tão somente eu tocar nele, já sai virtude e eu serei curada. Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo que estava curada daquele mal. Tá vendo? Concluiu o que ela estava pensando. E logo Jesus, conhecendo que a virtude é poder, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou os meus vestidos? Ele fez essa pergunta para que ela se manifestasse, porque ele já sabia a resposta de todos. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes quem te tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ele apenas assinou a cura que estava acontecendo na vida dela. Você entendeu que essa mulher, ela impôs um propósito. Primeiro ela escutou falar de Jesus. Você está ouvindo falar de Jesus. E ela criou um propósito. Por isso que eu falo, meus irmãos, vai lá no meu canal e escuta o estudo Cafezinho com Jesus, Quarto de Guerra. Vai lá estudar os estudos Quarto de Guerra, você vai aprender sobre propósito, jejum, oração. Vai lá, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Bom, acontece que essa mulher agora, ela colocou um propósito. Ela ouviu falar de Jesus. Primeiro ponto, ela tinha um problema como você tem. Primeiro ponto, ela ouviu falar de Jesus. Segundo ponto, ela criou um propósito. Se tão somente eu tocar nele, eu sararei. Terceiro ponto, não se esconder daquele que te curou. Porque tem muita gente que vai para a igreja, é curado e vai embora. Não volta mais para Jesus. Mas Jesus procurou, quem foi que me curou, me tocou? Quem foi que foi curada aqui? Quem é a pessoa que foi curada? E ela estava ali, ela não foi embora. O mal dela saiu dela, porque ela colocou um propósito em cima daquilo que ela precisava. Ela não ficou esperando alguém fazer alguma coisa. Ela correu atrás. Ela foi atrás. Se você precisa de alguma coisa, você tem que ir atrás. Você tem que parar de reclamar, como as duas crianças que eu ilustrei aqui. Vamos supor que cada uma tinha 1 hora. Aquela com 1 hora, ela não tinha o que brincar, mas ela criou um objeto para brincar. A outra, que também tinha 1 hora, só esperneou e chorou e exigiu um brinquedo para brincar. Qual dessas duas pessoas é você? A criança chorona ou a que parou de reclamar, ou quer dizer, nem reclamou, mas fez alguma coisa? Acredito eu que você entendeu essa mensagem, que você absorveu essa mensagem, a néctar dessa mensagem, porque Deus quer que você mude. Deus não quer que você seja mais a mesma pessoa. Deus não quer que você seja essa pessoa para trás, perdendo, sofrendo. Deus quer mudar a sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que dar lugar. Você tem que fazer igual essas pessoas que chamaram a atenção. Foram pessoas que tinham problemas iguais a você. Zaqueu, Bartimeu, o centurião, a mulher do fluxo de sangue, todos eles tinham problemas iguais a você. Todos eles têm problemas igual a mim. Não é porque eu sou cristão que eu não tenho que pagar contas. Não é porque eu sou cristão que eu não tenho que comprar as coisas. Eu tenho que trabalhar para isso. Se você pensa que eu vivo do cafezinho, se enganou. Eu tenho meu trabalho. Só que ai de mim se falhar com o meu trabalho. Eu não sou sustentado pelo cafezinho com Jesus. Ele não paga meu salário. Eu não ganho nada com ele. Eu simplesmente prego para as pessoas conhecerem o Evangelho e terem um conhecimento, um relacionamento com Deus e com a Bíblia. Agora, se tudo isso, meus irmãos, eu quisesse reclamar, poxa vida, quebrou meu celular e eu não tenho dinheiro para arrumar. Meu Deus, muita gente quer receber o cafezinho e eu não tenho um celular, outro celular, eu não tenho como comprar. Se eu reclamasse, piorava. Imagina todo dia, no final de cada áudio, eu chegando em vocês e falando: olha, irmãos, eu estou mandando cafezinho para vocês já faz um bom tempo. Está na hora de fazer um depósito na minha conta, não está não?
Imagina se eu falasse isso para vocês. Eu quero atrair vocês com o cheiro suave de Cristo e não com o cheiro suave da grana. Eu precisar, preciso, mas pedir não peço, porque sei quem eu tenho servido e é Ele que vai me ajudar. Então preste atenção, pare de reclamar. Aprenda a lição hoje, pare de reclamar. Siga o exemplo dessa mulher. Ouça Jesus. Ouça as histórias de Jesus e crie um propósito. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.